Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor para conosco dar continuidade à nossa longa catequese sobre as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Já dedicamos 8 programas à virtude teologal da fé e hoje damos continuidade a esse argumento, refletindo, desdobrando uma afirmação do Concílio de Trento, o antepenúltimo concílio ecumênico da Igreja, citado pelo Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 1815, a frase é esta: o dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Existe uma maneira de fazer com que a fé não permaneça em nós, tendo-a recebido um dia quando fomos batizados. Exemplificamos isso no antepenúltimo programa, falando de um dos pecados contra a fé, a apostasia. No programa anterior, falamos do segundo pecado contra a fé, a heresia. Hoje vamos falar do terceiro pecado contra a fé, o cisma. Quando é que se comete o cisma? O cismático é aquele que se recusa a estar em comunhão com a Igreja. Mas, especificamente quando não aceita o sucessor de Pedro, o Papa, como pastor da Igreja, quando não se quer submeter-se a ele e quando não se quer estar em comunhão com aqueles que estão em comunhão com ele. Ou seja, eu não quero comungar com a Igreja. Não quero a união da Igreja, não quero estar em comunhão com a Igreja, reconhecendo o bispo de Roma como aquele que tem o primado de jurisdição, o pastor supremo da Igreja Universal. Eu não quero obedecer a ele, nem quero estar em comunhão com quem está em comunhão com ele. Isso é o cisma. Por que o cisma é um pecado contra a fé? Não é correto dizer que o cisma fere apenas a comunhão com a Igreja, não fere apenas a unidade da Igreja. Não. Porque se eu me recuso a aceitar a autoridade do Papa, eu estou negando um dogma de fé. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus a Pedro, cujo sucessor hoje é o bispo de Roma. Eu não aceito, portanto, que, diz o cismático, eu não aceito que essa verdade professada pela Igreja, de que ele é o pastor supremo da Igreja Universal, eu contesto isso, eu nego isto, eu refuto isto, diz o cismático, logo é um herege. Todo cismático é, na prática, um herege, porque ele nega uma verdade de fé definida solenemente pela Igreja para ser crida por fé divina e católica, e isso é um objeto da fé, é um dado da fé. O bispo de Roma é o sucessor do apóstolo Pedro, e toda a Igreja deve estar em comunhão com ele e deve obediência a ele. Quem se recusa a aceitar esta verdade, quem se recusa a se submeter a esse dado de fé, afasta-se da Igreja, rompe com a unidade da Igreja, distancia-se da Igreja. É, portanto, ao mesmo tempo cismático e herege. Nem todo herege é cismático, mas todo cismático é herege. Rezemos a Deus para que a fé dos crentes, para que a esperança dos crentes, para que a caridade dos crentes jamais venham a ser contestadas, negadas, refutadas, confutadas. E peçamos a Deus que jamais entrem no nosso coração essas 3 tragédias, essas 3 ameaças à virtude teologal da fé: a apostasia, a heresia e o cisma. Deus nos livre dessas 3 chagas.